Nós já estamos no nosso momento e a Duda, trabalhadora da casa, vai fazer o preparo da tarde e noite de hoje. Boa noite. A leitura do nosso preparo é do livro Vida Feliz, ditado por Joana de Ângeles na psicografia de Divaldo Franco. Capítulo 112. Lê uma pequena página cada dia na qual encontres alento e inspiração. Incorpora este dever aos teus hábitos. Ela te enriquecerá de júbilo, clareando as nuvens que possam envolver-te nas horas seguintes e arrimando-te ao bem-estar, caso suceda alguma surpresa desagradável. Todas as pessoas necessitam de um bom conselheiro, e nessa página que extrairás do Evangelho terás a diretriz de segurança e a palavra de sabedoria para qualquer ocorrência. Se os homens reflexionassem um pouco mais antes de agirem, evitariam males incontáveis. Já que os outros não o fazem, realiza-o tu. Tenhamos todos uma ótima palestra. Então vamos nesse momento elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de amor e bondade, ao nosso Mestre Jesus, e pedir que nos envolvam, que nos sensibilizem a alma, para que a gente possa aprender em profundidade os ensinamentos que nos serão trazidos para a nossa reflexão, para utilizarmos no nosso dia a dia, buscando o nosso aprimoramento. E vamos pedir a Joana de Ângeles, nossa mentora amorosa, que com seu carinho e a sua inspiração, envolva a nossa amiga querida Leila Brandão nos estudos que ela trouxe para compartilhar conosco na tarde de hoje. Graças a Deus. Oi. Não sei se falo boa tarde ou boa noite, porque ela falou boa noite e para mim ainda é boa tarde, que ainda não passamos das 6, mas enfim, boa tarde, boa noite a todos. É a primeira vez que venho nesse horário. Normalmente tenho trabalhado aqui no horário da tarde. Para aqueles que não me conhecem ainda, meu nome é Leila Brandão. Trabalho no Centro Espírita Eurípides Barçanufo, Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, no Terreirão. Lá trabalho na TV Nova Luz. É uma TV da web, onde a gente faz gravações de programas espíritas e vão todos para o YouTube. Então, se vocês desejarem acompanhar os estudos da Revista Espíritas e outros estudos mais que realizamos, é só entrar no YouTube, colocar Leila Brandão e vocês terão o prazer de ver bastante programas interessantes, não só comigo, mas com tantos outros expositores aqui do Rio de Janeiro. Tenho 3 filhos, todos casados, todos já voaram, moram no exterior e tenho 5 netos. Sou professora de matemática e física, sou pós-graduada em educação, também para psicologia e atualmente estou aposentada. Então é um prazer enorme conhecer vocês. Estou me apresentando porque diz Paulo Coelho que você não pode confiar em quem você não conhece. Então podem confiar. E esses momentos que nós vamos viver juntos aqui é um momento que jamais se repetirá igual. Ainda que eu venha muitas vezes, cada segundo da nossa existência é muito importante. Um escritor do Vaticano escreveu um livro, Jesus, esse grande desconhecido, o nome dele é Juan Arias. E achei muito linda a abordagem que ele fez a respeito da Santa Ceia. Ele diz no livro que a Santa Ceia é uma poesia agrária, porque Jesus, por ser de Nazaré, ele sabia muito bem preparar um bom pão
e um bom vinho, porque Nazaré, a aldeia de Nazaré, ou o povoado de Nazaré, que tinham 650 habitantes, não dá nem o volume do nosso prédio, né? Eu, pelo menos, moro no edifício, que tem muito mais do que isso de habitantes. Era um povoado simples, mas que eles viviam da produção do vinho e da produção do pão. Então, Jesus, naquela ceia que ele marcou com seus discípulos, que ele já sabia que seria a última, que a partir daí começaria para ele o final do seu projeto, não é? Ou seja, ele seria aprisionado, aquela coisa toda que nós sabemos. E ele reuniu os seus discípulos para comer com ele aquele pão e tomar o vinho. E naquela ocasião ele disse: esse é meu corpo, e este é meu sangue, mostrando pão e vinho, o sangue da nova e eterna aliança. Esse movimento é repetido por mais de 1000 anos pela nossa irmã Santa Madre Igreja, né? Que lutou muito para manter o cristianismo na face da terra. E nesse dia histórico em que Jesus disse: esse é meu sangue, esse é meu corpo, esse é meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, ele propunha para a humanidade uma nova aliança. Que já houvera outras alianças de Deus com os homens, através de Abraão, Salomão, Moisés, todos eles fizeram uma aliança com seu povo. E Jesus, ele propunha uma nova aliança. Que diferença tem essa nova aliança das antigas alianças? Carlo Pastorino faz esse estudo também. Eu sou uma repetidora de estudos, de mim não falo nada. Então, Pastorino diz que a diferença da velha aliança para a nova aliança é o amor. Jesus, nesse momento, nesse dia, ele disse: eis que eu vos deixo o maior de todos os mandamentos. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, o amor, Jesus deixou a sua marca como a capacidade de nós desenvolvermos o potencial amoroso, porque nós somos filhos do amor, filhos de Deus, filhos da luz, mas precisamos crescer em amorosidade. Eis que eu vos deixo o maior de todos os mandamentos. Justifica todos os trabalhos dos profetas, disse Jesus. O amor é a meta principal da nossa vida. Porque nós somos seres gregários, meus irmãos. Nós precisamos uns dos outros para crescer, para progredir e para desenvolver os dois potenciais que nos foram dados. O potencial da inteligência e o potencial do amor. Com isso, diz Emmanuel, que nós vamos desenvolver as duas asas da evolução humana. A asa da inteligência e a asa do amor. Desenvolvendo essas duas asas, nós vamos alçar voos para mundos melhores, para o nosso destino, para a perfeição. Então, a meta é essa. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, tem um texto de Lázaro, onde ele coloca a evolução do amor. Que o amor não é simplesmente a gente querer amar, né? Eu quero amar, eu quero ser amada. Como diz Tom Jobim, eu sei que vou te amar. Tom Jobim fala assim: por toda a minha vida eu vou te amar. Ele diz assim: eu sei. Ele não diz assim: eu creio que eu vá te amar. Ele diz: eu sei. Ele estabeleceu na vida dele a meta do amor. E é isso que nós temos que aprender. E nessa noite nós vamos discutir a respeito disso. Porque Lázaro coloca a caminhada evolutiva do amor. Desde o mais rude, do mais simples dos sentimentos, que é
um instinto, né? Desde o mais rudimentar instinto, diz Lázaro, passando pelas emoções, muitas vezes estagiando nas emoções, nós vamos caminhar em direção ao maior de todos os sentimentos, que é o amor. Tem até um livro chamado Amor, de um professor da Universidade da Filadélfia, chamado Léo Buscaglia. Muitos de vocês já devem ter lido, que foi um livro que, na época que foi lançado, 1980 e pouco, fez muito sucesso, em que ele propôs ensinar o amor. Colocou na universidade uma cadeira chamada Amor, porque um dos seus alunos suicidou. Então ele disse assim, o que me adianta ensinar sociologia, biologia, geografia ou qualquer outra cadeira se esse moço que conviveu comigo durante esse tempo na escola e com seus companheiros não manifestou o desejo de ficar na Terra, suicidou, saiu pelas portas do suicídio. Então ele ficou muito chocado com aquilo, porque era um rapaz bondoso, era um rapaz participativo e, de repente, decidiu por não continuar na existência. Então ele escreveu um livro Amor para mostrar a importância de ensinar a um ser humano o sentido da própria vida, a razão do existir. Como diz esse parceiro da Emília Ferreiro, ele diz também isso, o mais importante e o mais difícil a ser ensinado a um ser humano é o sentido da vida. O sentido da vida é essa construção do amor, que nós temos que fazer um esforço para compreender o que seja o potencial amoroso. Então, quando nós estamos nos relacionamentos, que a Iraci falou para mim, Leila, fala de casamento, fala de relacionamento conjugal. Eu falei, então, quando nós optamos pela parceria, por viver juntos, quando nós optamos por isso, é na tentativa de construir o amor na nossa vida. Não só esse amor que vai do sexo, mas o amor que abrange todo o sentimento, todo o carinho, toda a ternura, todos os bons sentimentos estão dentro do amor. Mas para falar do relacionamento, não tem quem fale melhor do que o grande poeta Gonzaguinha. Toda vez que eu vou falar de casamento, de relacionamento, eu uso a música dele, que é uma poesia maravilhosa. Ele diz, primeiro, você me azucrina, me entorta a cabeça, me coloca na boca um gosto amargo de fel. Depois, vem chorando desculpas, assim meio pedindo, querendo ganhar um bocado de mel. Não vês que então eu me enrasco, engasgo, engulo, reflito e estendo as mãos. E assim, nossa vida é um rio secando, as pedras cortando e eu vou perguntando, até quando? São tantas coisinhas miúdas, comendo, roendo, arrasando aos poucos os nossos ideais. Palavras perdidas no mundo de gestos de grito, num jogo de culpa que faz tanto mal. Não quero ter a razão, mas sei que estou errada. O quanto já fiz destruir. Só sinto no ar o momento em que o copo está cheio e não dá mais para engolir. Veja bem, nosso caso é uma porta entreaberta. Eu usei da palavra mais certa. Vê se entende o meu grito de alerta. Veja bem, é o amor agitando meu coração. A um lado carente dizendo que sim.
E essa vida da gente gritando que não. Tão bonita essa poesia do Gonzaguinha, muito próximo da realidade. Todos nós que temos um relacionamento a dois, o relacionamento familiar, nós temos essas coisinhas miúdas, né? Essas cobranças. Por que a gente cobra tanto um do outro? Por que rola tanto sentimento egoísta? Não é que a gente conscientemente faça isso, mas o nosso nível evolutivo ainda está com muita dificuldade no campo da amorosidade. A gente quer ser amado, mas não sabe amar. Temos tanta dificuldade nisso, meus irmãos. Por mais de 1000 anos, nós fomos educados com a certeza de que éramos filhos do erro e do pecado. Isso são arquétipos que temos dentro de nós, que quem é filho do erro e do pecado não pode nem merece ser feliz. Então, quando você está se sentindo feliz, você fala assim, ai meu Deus, alguma coisa vai acontecer, porque eu estou tão feliz. A gente fica assim, a gente vai imaginando que alguma coisa errada vai acontecer. Meu Deus, eu estou feliz. Ainda mais quando você olha em torno e vê tanta gente sofrendo, tanta gente com tanta dificuldade, você acha, eu não mereço ser feliz. Mas são mais de 1000 anos com esses condicionamentos. Mas nós fomos criados para o amor e a felicidade. Mas esse amor precisa ser construído no nosso dia a dia. Por isso o professor Léo Buscaglia escreveu esse livro Amor, porque o primeiro passo na construção do amor é você gostar de você mesmo. Você ter uma autoestima boa. A maioria de nós tem uma autoestima prejudicada por conta dessas crenças que trazemos dentro do nosso psiquismo. A mulher, então, é cheia de culpa. Se ela quer sair, fazer alguma coisa que não seja criar os filhos, ela se sente culpada. Se ela não está servindo o tempo todo, ela se sente culpada. É o peso da culpa, porque na nossa cabeça, ao longo da nossa história, nós fomos criados para assumir este papel. Criaram papéis para nós. Na minha época, então, uma mulher só podia ser professora. Quando eu resolvi fazer arquitetura, e na minha turma tinha mais de 20 rapazes, só tinha 8 mulheres, eu não consegui concluir o curso. O preconceito era muito grande, até meu. Não era das outras pessoas, era meu mesmo. Eu não me sentia confortável. Eu achava que eu estava traindo a minha própria história. Até porque, naquela época, alguns anos atrás, a mulher tinha que casar, porque se ela não casasse, ela virava uma solteirona. E solteirona não era muito bem vista. A mulher separada não era muito bem vista. Graças a Deus, nós evoluímos bastante nesse ponto, mas a gente traz esses registros que ainda nos trazem ansiedade e angústia. Então, o primeiro passo, segundo o Dr. Léo Buscaglia, é você gostar de você mesmo, você trabalhar a sua autoestima. Quando a gente diz que a gente cuida dos filhos da mesma forma, né? Fala assim, meus filhos eu criei amando do mesmo jeito, mas não é do mesmo jeito. Cada época que nasce um filho, a situação é completamente diferente da outra época. Ademais, a criança já traz, o filho já traz uma história pregressa, que a mãe é capaz de observar, quando eles ainda são bem pequenos, os impulsos que aquela criança demonstra, já mostrando que tem algum nível de autoestima prejudicada, que vem até talvez de um passado. Quando a criança apresenta roer muita unha, quando faz xixi na cama até muito tarde, quando tem vários tipos de asmas, bronquites, etc. e tal, são todos sintomas
de que precisa trabalhar nessa criança a autoestima. Mas a gente não sabe, né? A gente erra porque não sabe fazer melhor. Os espíritos dizem que nós não somos maus. Nós somos ignorantes no sentido de ignorar. A gente faz o melhor que sabe e ainda assim erra. Claro, porque nós não somos perfeitos. Um dia meu filho falou assim para mim: mãe, o dia que eu puder falar para você sem chorar, porque você me rotulou de chorão, que a gente rotula os filhos, né? Esse menino é chorão igual a mãe, esse aí é estupim curto igual o pai, esse aí... E a criança, até 7 anos de idade, ela acredita em absolutamente tudo que a gente diz dela e para ela. Estou falando isso que eu sei que a maioria aqui já educou os seus filhos, mas estou falando para vocês recordarem a sua própria infância, para lembrar onde você perdeu a sua autoestima. E aí você pequenininho lá, e a mãe fala assim: você, Joãozinho, você tem que ser igual o Manuelzinho. Olha como o Manuelzinho é um menino bom, estudioso, comportado. Olha como é que você é, menino, né? A gente fala assim: um dia eu ainda vou morrer de desgosto por sua causa. A gente usa essas frases perversas com os filhos. E a criança que ouve essas frases, ela introjeta: se a minha mãe não gosta de mim, se ela quer que eu seja igual o fulano, eu nunca serei igual ao meu irmão, porque nunca ninguém poderá ser igual a ninguém. Então ele começa a desenvolver ali uma autoestima prejudicada. Começa a não se gostar. Se eu não me gosto, quem é que vai gostar de mim? Se a minha mãe não gosta de mim, ou meu pai me abandonou, ou a minha mãe me abandonou, quem é que vai gostar de mim? E por aí vai a história de cada um de nós. Então é necessário, aí Léo Buscaglia, no seu livro, ele diz: você é o melhor você. Nunca queira ser igual a ninguém, porque se você for querer ser igual a fulano ou ciclano, você deixa de ser você mesmo, você passa a ser uma imitação. Então a autenticidade, a singularidade, é um passo muito importante na nossa vida. É preciso que você se goste da maneira em que você está. Porque a boa notícia é que ninguém ainda é. Fala assim: fulano é muito trambiqueiro, ou fulano é muito mentiroso. Não. Ele pode estar assim, mas ele não é assim. Porque nós seremos aquilo que nós construirmos para a nossa própria vida. Então, se você receber um rótulo lá atrás, e a família muitas vezes puxa você para ser aquilo que você sempre foi. Se você sempre foi chorão, arruaceiro, se foi mentiroso, as pessoas vão ficar sempre cobrando aquele comportamento errado ou equivocado que você teve em alguma fase da sua vida. Mas sempre é tempo de mudança. Então, quando meu filho falou: mãe, eu quero te falar o quanto você errou na nossa educação. Aí eu falei: meu filho, eu quero ouvir. Porque ele falou assim: você é educadora, estudou tanto aí e não sabe a quantidade de erros que cometeu com a gente. Aí eu falei: eu quero ouvir. Aí nós ficamos nós dois chorando, né? Porque eu sou chorona e eu falei que ele é chorão também, e ele assumiu isso. Hoje em dia ele não é chorão mais. Ele entendeu que ele não tem que ser o que a mãe disse que ele é, né? E aí ele falou uma porção de coisas, eu dei razão a ele e tal, e nós nos abraçamos e tudo. Mas uma coisa engraçada que eu queria compartilhar com vocês, porque hoje em dia a gente acha graça. Mas na época ele me falou com muita seriedade. Ele falou assim: mãe, você só ouvia música muito chata. Você viajava com a gente, que meu marido viajava muito, eu ficava com eles. Aí eu botava os 3 no carro e saía visitar minha mãe em outros lugares.
Mas aí eu ia ouvindo aquelas músicas que eu elegia para a fase em que eu me encontrava. E a maioria delas era assim, a Maria Bethânia, então assim, Dolores Duran, e aquelas músicas. Então um dia ele falou assim, mãe, é sério, mãe, olha só, você botou aquela... Eu não posso ouvir, ele falou para mim, eu não posso ouvir Maria Bethânia, eu tenho trauma de Maria Bethânia. E é uma cantora excelente. Porque aquela música, negue o seu amor, o seu carinho. E no final a música falava assim, eu mostro a boca molhada, ainda marcada pelos beijos seus. Aí ele falava, mãe, a Cristina, que era a caçula, a Cristina, mãe, um dia chegou em casa e foi falar, Júnior, temos que pegar um facão para matar o dragão babão que está comendo a mamãe. Na cabecinha dela, ela tinha 3 anos, na cabecinha dela, esse boca marcada, na cabeça dela era um dragão. E como eu chorava, e eu ouvia muito essa música, eu traumatizei meus filhos. Então, Pablo Neruda, ele diz assim, quem pensa que nunca errou, já morreu e nem sabe. Porque a gente erra, eu não tinha intenção, eu estava curtindo a minha fossa, que meu marido estava longe, mas os pobrezinhos dos meninos atrás não podiam entender isso. E outras coisas mais que ele falou que não vale a pena. Mas hoje em dia eu rio muito quando eu me lembro disso, porque realmente eu adoro, até hoje, música de fossa, né? Garçom aqui nessa mesa de bar. Quando eles estão lá em casa, eu nem ponho música nenhuma, porque vai criar conflito. Mas, enfim, meus irmãos, a gente erra, não é porque quer. Aí eu disse para ele, meu filho, olha, muito bom você me mostrar os meus equívocos, porque com os seus filhos, né? Hoje tem 3 meninas, com seus filhos, você não vai repetir os mesmos erros meus, né? E isso é verdade. E eu não guardo nenhuma culpa nisso, nenhuma culpa. Acho que a gente não tem que guardar culpa. Culpa é uma palavra que tinha que ser abolida do dicionário, porque a gente não erra porque quer. A não ser que eu fosse uma pessoa má, né? Vou fazer mal para os meus filhos, igual a madraça da gata borralheira. Não é isso. A gente não é pessoas ruins, a gente erra porque não sabe fazer melhor. Então está todo mundo absolvido hoje, a partir de agora, de suas culpas, viu? Podem ser do tamanho que for, a vida é daqui para frente. Um outro escritor americano chamado Erich Fromm, também das antigas, ele colocou a arte de amar, ele diz, o amor é uma arte e precisa ser treinada. Então ele colocou na arte de amar 4 palavrinhas que eu decorei assim, CCRR, para vocês decorarem também. O primeiro C é cuidado. A gente precisa cuidar um dos outros. Cuidar com palavras boas, né? Falar palavra boa, falar coisa que eleve o outro e não ficar detonando o outro naquelas coisinhas miúdas. E o Divaldo, quando eu fui na Mansão do Caminho, ele estava fazendo um estudo com o grupo dele desse livro Amor, em que Léo Buscaglia propunha como treinamento esse cuidado de falar com a outra pessoa com carinho. Você pode estar irritado, mas você não precisa gritar, nem xingar, nem colocar a outra pessoa para baixo para se sentir melhor, né? Porque essas coisas como diz o Gonzaguinha, essas coisinhas vai diminuindo o nosso potencial do trabalho amoroso que a gente quer realizar. Então, é um treinamento esse cuidado. Então, Divaldo conta que uma senhora ficou muito sensibilizada com essa história do verbalizar para o outro o quanto ele é importante, ou para a outra o quanto ela é importante.
E ela saiu ensaiando. É mesmo, eu tenho 20 e poucos anos de casado, muito tempo que eu não digo para o meu marido que eu o amo e tal. Aí ela foi treinando para casa, né? Quando chegou em casa, ela já recebeu aquele balde de água fria, quando o marido, delicadamente, podia ser a mulher também, que eu já joguei muitas pedras no meu marido, quando ele chegava. Ela chegava... Poxa vida, você atrasou, né, mulher? Você se perdeu no caminho? Estou aqui preocupado. Aí ela falou, não vou esmorecer, eu treinei. Falei, não, bem, é que eu vim pelo caminho pensando o quanto você é importante na minha vida, o quanto eu te amo ainda. Se eu tivesse que casar, eu casaria de novo com você. Olha só, se hoje Deus falasse assim para mim, pode escolher outra pessoa, eu diria para ele, não, é ele o meu marido. Apesar de você estar assim, carequinha, derrubado, mas eu te amo muito mais do que antes. Isso é brincadeira. Ela fez uma declaração de amor e ele ficou quieto, assim, olhando para ela. Ele estava com o jornal, ele pegou, abriu o jornal, fingiu que estava lendo. Aí ela falou assim, puxa, bem, eu estou te falando isso, que eu gosto tanto de você, nós crescemos juntos, aprendi com você tanta coisa. Ele pegou, se impacientou, dobrou o jornal assim, e falou assim, ai, mulher, chega, eu sabia que você ia ficar biruta, mas eu não sabia, biruta com espiritismo, eu sabia que você ia ficar biruta, mas não sabia que era tão rápido assim. Então, assim, no fundo, ele adorou ouvir aquilo. Mas a gente não está acostumado a ouvir palavras boas, né? Quando a pessoa vem falando palavras boas para a gente, fulano, você está tão bonita, você fala, aí tem, né? Ou se vem te dando rosa, você fala, aí tem. Fica toda desconfiada ou desconfiado, porque nós não fomos treinados a falar palavras boas para o outro. É muito fácil a gente criticar o outro, né? Essa roupa está horrorosa, não tinha uma blusa melhor não, um sapato melhor para vestir, né? Eu sei que com isso o outro está querendo dizer eu te quero mais bonita e tal, mas por que a gente fala assim? Por que a gente não é capaz de dizer, fulano, você está tão bonita, mas se você botasse uma blusa assim, assado, não é? Tem diferença na maneira de falar. Então, isso é um treinamento, diz Eric Fromm. O primeiro é esse cuidado. Quando a gente tem uma plantinha, a gente não água a plantinha, bota a terra nova na plantinha, o ser humano vale muito mais do que uma plantinha. Vale a pena a gente cuidar, ter cuidado, ter pensamento positivo a respeito e não ficar imaginando coisas erradas, né? Eu me lembro quando meu marido ia trabalhar lá no Japão, ele está aí, está ouvindo, ia trabalhar no Japão e me ligava de lá, eu ficava assim, no Japão agora é meia-noite, eu estou aqui, é meio-dia. Aí eu falei, o que você está fazendo aí? Aí na minha cabeça eu já imaginava um monte de geishas assim, em volta dele, fazendo massagem. A imaginação da gente vai a 1000. É uma coisa, se você não vigiar, não estabelecer uma vigilância no seu pensamento, você age feito uma pessoa sem raciocínio. Depois eu tinha que chamar a mim mesma a razão. Leila, mas por que você está pensando isso, né? Por que você usa do pensamento contra você? Então, nós temos que trabalhar essa autoestima. Porque se o outro, parceiro ou a parceira, não quiser saber mais de você, a fila anda, meus irmãos. Eu sempre falo, a fila anda. O importante é os dois serem felizes. Não é ficar nessa cobrança, nessa desconfiança, nesses desafetos que trazem momentos ruins para a nossa vida. Então, esse é o cuidado. Depois é o conhecimento. Procurar conhecer o outro naquilo que ele tem de bom. A gente se esconde muito, a gente não gosta de falar da gente mesmo. Ou então, se a gente gosta de falar, a mulher gosta, né? Aliás, outro dia mandaram uma figurinha para mim no WhatsApp, 2 corvos, um assim e o outro quieto de cabeça baixa, e a pergunta era, qual é a mulher?
qual é a fêmea, né? Porque a mulher verbaliza mais os seus sentimentos, mas o homem, pela própria história evolutiva, ele não gosta muito de falar. Essa coisa de discutir o relacionamento não dá certo com os homens. Eles não gostam desse negócio de discutir relacionamento. Mas é pegar assuntos interessantes que as pessoas possam conversar, que um possa contar para o outro como foi a sua infância, quais as dificuldades que tinha na infância, quais as dificuldades que o pai passou, quais as frases importantes que vocês ouviam dos seus pais. Como é importante a gente meditar sobre isso. A minha mãe tinha uma frase que influenciou muito a minha vida e eu estou tentando tirar essa frase que hoje eu examino como perversa. Que a minha mãe falava assim: minha filha, quem me faz uma, não faz duas. Porque eu nunca mais dou ensejo para essa pessoa de me fazer alguma coisa. Então, assim, ela dava um comando para a gente que hoje eu tenho esse comando dentro de mim. Quando alguém me aborrece, eu corto aquela pessoa da minha vida. E não pode ser assim. A gente tem que entender que o outro, quando está te aborrecendo, está dizendo: me ame pelo amor de Deus. Os espíritos dizem isso. Quanto mais aborrecimento você está tendo com uma pessoa, mais essa pessoa necessita da sua atenção, seja em forma de marido, de filho, de irmão. Então, nós temos que vencer essas frases que nossos pais nos deixaram, porque achavam que era o certo, né? Eles entendiam como certo. Não estou aqui julgando a minha mãe, estou só dando um exemplo. Existem outras frases, por exemplo, tem uma amiga minha que a frase que a mãe dela deixou para ela é assim: minha filha, quando você for escolher um parceiro para a sua vida, primeiro procura saber se ele é uma árvore que pode te abrigar. Aí ela falou: mas como assim uma árvore que pode me abrigar? Se tem recurso. Então, assim, são frases que a pessoa fala achando que está ajudando os filhos e cria uma verdade. Nós somos cheios de verdades, né? Tem até uma música do Milton Nascimento que ele fala assim: por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim, doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim, preso às canções, entregue às paixões. Esse preso às canções eu acho lindo, porque essas canções estão dentro de nós. Nós estamos presos a essas verdades. A gente coloca dentro do psiquismo tantas verdades que o casamento, o relacionamento, nos ajuda a mexer nisso. Porque as verdades que a gente traz nem sempre são boas. São crenças, né? Crenças escravizantes, que a gente tem que tomar consciência delas. Então, Erich Fromm fala do conhecimento. Vamos conhecer um pouco o outro, mas não é através do WhatsApp. E hoje em dia as pessoas conversam pelo aparelho, né? Vamos conversar, tentar juntos, dialogar, para a gente promover um conhecimento no relacionamento, porque ajuda muito o diálogo no relacionamento. Depois, o respeito. Respeito, meus irmãos, foi que Moisés ensinou lá atrás, nos 10 mandamentos. Você fazer o outro o que você gostaria que ele fizesse para você. A gente se colocar no lugar do outro é muito difícil. Às vezes, quando eu vou falar alguma coisa, eu me lembro dessa orientação dos espíritos. Será que se eu tivesse no lugar dele, eu gostaria de ouvir isso que eu vou dizer? A gente tem que se perguntar, porque a gente vai falando de forma muito irresponsável. E isso é falta de respeito. Se você está machucando alguém porque você está machucado, isso é falta de respeito. Então, o respeito é
importantíssimo num relacionamento. E diz Erich Fromm, por último, a responsabilidade. Nós somos seres que podemos desenvolver a responsabilidade, ou seja, assumir o projeto que Jesus espera que nós sejamos capazes de assumir. Nós não estamos na terra a passeio, não viemos aqui só para aproveitar o que o mundo tem de bom para nos dar, não. Viemos aqui para crescer espiritualmente. E esse crescimento, muitas vezes, exige que a gente examine essas verdades que temos dentro de nós. Examine essas crenças para ver se não estamos escolhendo de forma equivocada. Responsabilidade. E para terminar, está na hora já? Não. Tem uma história que... Até que hora? Ah, tá. Então tem mais 10 minutos. É porque eu falo muito e preparei bastante coisa. Tenho que falar rápido. Tem uma história que Rubem Alves conta, uma história infanto-juvenil, mas que serve para a gente refletir sobre os relacionamentos. Ele diz que um pai construiu para o seu filho uma pipa. Pipa é esses papagaios, né, que a gente chama hoje pipa. E que colocou um olhinho na pipa, um sorriso assim enorme na pipa, e ensinou o seu filho a soltar a pipa quando tivesse vento. Quem aqui já soltou pipa? Só para eu saber. A maioria, né? Então, a pipa, nessa história, a pipa e a flor, traz um ensinamento muito interessante, porque a pipa, você tem que dar a linha certa. Se você dá muita linha, ela cai, né? E se dá pouca linha, ela também não empina. Eu não sei, nunca soltei pipa. Mas, pelo que conta Rubem Alves, tem um segredo que dá a linha no momento certo. Assim também é a educação. A gente tem que dar a linha no momento certo. Mas, enfim, a pipa, o menino toda manhã soltava sua pipa e a pipa voava, voava, voava e o menino recolhia a pipa. Um dia, essa pipa se apaixonou por uma flor. É uma metáfora, tá, gente? A pipa se apaixonou por uma flor. Ela olhou um jardim e tinha muitas flores iguais, mas uma tinha um olhar diferente. Aí a pipa se apaixonou por aquela flor. Aí conversou com o menino, soltou a linha da mão do menino, do seu criador, né? E deu para sua flor segurar. Então, todas as manhãs, a sua flor soltava a sua pipa, ela voava, e no final da tarde, a flor trazia a pipa de volta. E aí eles conversavam. Quando a pipa voltava, falava do que viu lá no ar, dos passarinhos, dos riachos, do vento, das nuvens. Contava tudo que ele viu onde ele caminhou. E a rosa, a flor, contava o que acontecia no jardim, das joaninhas, dos beija-flores, do seu espaço onde ela estava vivendo. Interessante da gente notar que o autor não colocou a pipa como a mulher, a pipa como o homem e a flor como a mulher. Quando a gente conta essa história, as pessoas imaginam que a pipa seja o homem e a flor seja a mulher, né? A flor. E não é, porque são duas palavras no feminino, é a flor e a pipa. Né? Também não quer dizer que seja um relacionamento gay. Apenas um relacionamento entre duas pessoas que se amam. Aí a rosa, a flor, puxava sua pipa e começou a dar menos linha para a pipa. Aí a pipa perguntou, por que você está encurtando meus espaços? Ela disse, porque eu acho que você não devia ser feliz longe de mim. Como eu fico esperando você chegar, eu sou só feliz com a sua chegada, eu imagino que você deva ficar mais perto de mim. Aí a pipa disse, mas minha flor, eu amo você, mas o meu destino é voar.
E quanto mais alto eu for, mais feliz eu sou. E a flor começou a emburrar. Começou a ficar triste porque a pipa queria voar sem ela. E aí foi encurtando, encurtando, encurtando a linha, até que a pipa ficou rodando em torno da sua flor. Só que o sorriso dela, que era para cima, ficou murcho, né? Quando a gente está murcho, o sorriso vira para baixo. E aí o autor, Rubem Alves, propõe 3 saídas para esse relacionamento. Ou a pipa corta essa linha e vai buscar uma outra flor que possa compreender que ele precisa voar cada vez mais alto. Ou a pipa aceita ficar rodando em torno da flor, dizendo como os espíritas, é meu karma mesmo, eu tenho que aguentar, tenho que levar a mala, essa conversa fiada que a gente ouve, né? Ou então, a pipa convence a flor dela se espiritualizar, se tornar um ser alado e sair voando juntos e formarem um destino de amor até a eternidade. É muito bonitinha essa história de Rubem Alves, mostrando as possibilidades que a gente tem no relacionamento. Nós podemos, meus irmãos, criar as nossas asas e voar juntos. Nós temos essa possibilidade e seríamos muito felizes se nós conseguíssemos. Porque, ainda que com briga, às vezes eu estou fazendo palestra em escola, as crianças falam assim, mas o papai e a mamãe brigam muito. Eu falei, eu também já briguei. Quem no relacionamento não se desentende, né? Mas não quer dizer que não ama. Porque Manuel Filomeno de Miranda, ele diz, o contrário do amor não é o ódio. Quando você está dizendo, eu odeio fulano, não suporto fulano, no fundo você está dizendo, eu amo fulano, eu quero ele perto de mim. Mas ele não compreende o meu amor, nem eu compreendo o amor dele, porque o nosso potencial amoroso ainda é muito pequeno. Ainda tem muita dificuldade de se entregar, porque a gente tem medo de amar. Na verdade, nós temos muito medo de amar, porque a gente tem a sensação de que você ama, você pode não ser correspondido. E aí você fica amando sozinho. Mas Joana de Ângeles diz, a felicidade do amor está em quem ama e não em quem é amado. Então, se você ama, pode dar vazão à sua amorosidade. Quanto mais carinhoso você se tornar, quanto mais terno, quanto mais confiante, mais felicidade íntima você vai tendo. E se o outro ou a outra não compreender o seu potencial amoroso, porque não mereceu? Essa é uma frase boa do Espiritismo, né? Não mereceu. Não mereceu e você não tem nada a perder. Trabalhe o seu potencial amoroso, como diz Léo Buscaglia, carinho, ternura, tudo isso faz tão bem para a alma da gente. Se você não recebe, então treina a dar, para você ver como você vai passar a receber. Porque é a lei da ação e reação. Einstein diz isso, viver é como lançar bolas na parede. Tudo que você lança volta em sua direção com a mesma força e intensidade. Então vamos dar compreensão, dar amor, trabalhar. Isso daí é um treinamento. Na vida de Paulo de Tarso, depois que ele voltou do encontro com Jesus em Damasco, né, que Saulo passou a se chamar Paulo, ele mesmo mudou o seu nome para matar o homem velho, como ele diz, para acabar com aquele homem velho, aquele homem cheio de crenças, cheio de razões, porque quando ele encontrou Jesus, e Jesus perguntou para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Isso é o que a gente sabe, mas dá para imaginar o diálogo
que Jesus teve com ele para que ele mudasse totalmente a sua vida. E quando ele voltou lá do deserto, que ele saiu para meditar, e levou os pergaminhos, né, que Pedro entregou a ele, os pergaminhos com os ensinamentos de Jesus. Ele vai para meditar e quando ele volta, encontra seu pai. Aí vou só resumir, porque seu pai fica muito feliz com seu retorno, mas diz que a culpa é dele, da sua mãe ter morrido de desgosto, aquelas coisas perversas que a gente sabe falar um para o outro. E ele faz opção por Jesus e sai de casa. E quando ele está chorando no meio da rua, desesperado, porque ele voltou e procurou primeiro a casa do caminho, Pedro bateu a porta na cara dele lá, porque não podia confiar em quem mandou matar Estevão de pedrada, né? Quem já leu o livro sabe. Eu estou só resumindo para chegar num ponto, quando ele está na rua desesperado, chorando, vem Abigail e Estevão era irmão de Abigail, e fala com ele 4 palavras, que também vou deixar para vocês, como dever de casa, ler Paulo e Estevão, para meditar sobre essas 4 palavras que Abigail disse para Paulo. Falou: Paulo, perdoa. Perdoa você mesmo. A vida é daqui para frente. Não adianta ficar lamentando os erros que nós cometemos, porque nós cometemos. Perdoa todos esses erros. Depois ela diz: trabalha. Trabalha incessantemente, porque o trabalho é libertador. Quanto mais nós trabalharmos, mais potencial de trabalho nós vamos tendo, especialmente se for o trabalho no bem. Trabalho sem pedir nada em troca. Às vezes a gente está reclamando que o trabalho de casa está pesado, que o emprego está difícil. Vamos parar de reclamar e trabalhar, porque trabalho ilumina a nossa alma, ainda mais se fazemos com o coração. Depois ela diz: ama sem medo, ama tudo e a todos, não ama sem interesse. Do pequeno ao grande, dê do seu amor para essas pessoas. E, por último, ela diz: espera. Espera, Paulo. Aprenda a esperar. Não seja imediatista. Porque, às vezes, o bem que você faz aqui, você não vai receber daqui. Você vai receber de lá. Mas todo o bem que nós fazemos, Deus nos paga 100 por 1. Conforme disse Jesus. E nós temos recebido, né, meus irmãos? Todos nós que estamos aqui não podemos queixar da nossa vida. Embora tenhamos problema, mas se nós olharmos o panorama da terra, vamos ver que o nosso problema é nenhum. Por isso, Jesus conta que cada um de nós possa dar a sua parcela de amor onde quer que esteja, não importa o grau de dificuldade. Muita paz para todos e muito obrigada.